Nós estamos vivendo um momento profético. Pelo menos, como eu pelo menos particularmente, eu nunca vivi esse momento toda a minha vida cristã. Estamos vivendo princípios de dores. E o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas todos os dias algo do trono. Sempre que eu sento com alguém para conversar, esses dias eu sentei para conversar com o mano sobre algumas coisas. A gente ficou 2 noites sem dormir, irmão. A gente ligava um para o outro e dizia: meu Deus, eu não consigo dormir. Mateus capítulo 9, versículo 9. Seja sensível ao Espírito Santo, irmão. Abre os teus ouvidos, que o Senhor possa abrir os seus ouvidos espirituais, você possa ver a glória do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pula 2 folhas aí, vai para o capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e milho e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com que ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Espírito Santo, nós louvamos e adoramos o nome de Jesus e lhe entregamos essa palavra, Senhor Deus, porque Tu a inspirasse, Tu a construísse, Senhor, e Tu nos deixasse como herança, Pai. Nós oramos para que a Tua graça venha, Deus, e toda a sabedoria do céu aniquile toda a sabedoria humana, Pai. E que o maná do céu, aquilo que o Senhor tem para hoje, para as nossas vidas, Pai, possa ser derramado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmão, como eu já falei da outra vez, o pastor falou isso, o Alex falou na semana retrasada isso. Nós estamos vivendo uma turbulência no mundo econômico, no mundo político e no mundo espiritual também. Glória a Deus. Tudo que se tinha como fundamentos e umas tradições e conservadorismo estão sendo quebrados. Esse ano de 2015 está propício para o ano do julgamento, né? E sinceramente eu creio nisso de uma forma muito louca.
vendo tudo que está acontecendo com o Brasil e com o mundo e com a Europa, toda a crise econômica e política, o que está acontecendo na Ásia e na África com o crescimento do Estado Islâmico, a perseguição à Igreja de Cristo. Irmão, mas semana passada eu lendo o livro de Esther, o Senhor falou para mim que, filho, deixa o julgamento comigo. Esse é um ano de misericórdia. Porque a minha igreja abandonou 3 censos, da qual nunca podia ter abandonado: a justiça, a humildade e a misericórdia. O que se foi construindo em volta desse nome Igreja de Cristo, irmão, é tudo menos o Evangelho puro e genuíno. O Evangelho que aponta para a justiça, para a humildade e para a misericórdia. Nesses dias o Senhor tem falado muito forte, faz uma semana já, sobre a questão da misericórdia. Nesses 2 textos especificamente, Jesus ele fala uma palavra que no português foi traduzido como misericórdia, e talvez seja a mais fiel da misericórdia divina, porque várias vezes foram escritas a palavra misericórdia, mas com outro significado. Mas essa palavra específica, ela quer dizer eleus, do grego, que quer dizer compaixão ativa. Ou seja, sua compaixão posta em prática. Porque se você tem compaixão e não pôr em prática, isso não é misericórdia, irmão. O Senhor tem falado muito acerca de humildade, justiça e compaixão e misericórdia. Então eu entendo, irmão, que nesses dias não é dia de apontar o dedo, mas de estender as mãos. Não são dias, irmãos, de ter sentimentos, mas de ter atitudes. Certa vez o apóstolo Paulo estava indo preso a Roma, dentro de um navio. E lá pelas tantas, começa a bater uma tempestade e o navio começa a pique. O que era um cenário caótico, irmão. Aquele homem pensava que ia morrer. E todos naquele barco pensavam que ia morrer. Só que o Espírito Santo toma a vida de Paulo e Paulo começa um grupo de crescimento dentro do navio afogando. Ele espera aí. Essa noite o anjo do Senhor me disse que nenhum de nós vai morrer. A igreja ela sempre cresceu, ela sempre demonstrou as virtudes dela, ela sempre colocou para fora o que ela tem dentro em momentos de crise, tribulação. Paulo podia exercer juízo e dizer: vocês me prenderam, agora vocês vão morrer, eu vou ser o único que vou sobreviver nessa parada. Ele disse: não, peraí, ninguém vai morrer. Eu não sei se Deus tinha falado para ele ou ele falou profeticamente, determinando que ele ia começar ali uma igreja. O fato é que quando aqueles homens chegaram no que restou da embarcação, na ilha, Paulo começou ali uma igreja. Porém nós, nos nossos tribunais particulares, o nosso estender o dedo e apontar tem falado muito mais ao nosso coração do que nós estendemos as nossas mãos e abraçar e tocar e ajudar e colocar essa compaixão em atividade que se transforma na misericórdia de Deus. Quando Jesus ele está no monte, primeiro sermão da sua vida, aquele que a gente conhece como Sermão do Monte, Mateus 5,7, ele fala: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, quando viemos para Deus, isso não foi uma coisa que o apóstolo Luiz Hermínio inventou, isso é uma verdade bíblica. Deus só vai respaldar as nossas respostas e não nossas perguntas, irmão. Então, quando nós somos misericordiosos, Ele age com misericórdia em favor de nossas vidas. Quando nós perdoamos os nossos irmãos, Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós amamos como Ele nos amou, o amor dele é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Deixou de ser aquilo que Deus manda fazer, a gente faz, Ele respalda. Não, tudo está aqui. Nós precisamos as respostas que Deus quer ouvir da nossa boca, da nossa vida, através da nossa prática. E a misericórdia é uma delas, irmão.
Eu tenho visto e sentido muita aversão de muitos cristãos que têm feito esse terrorismo político. Eu chamo assim, tá, irmão? O momento de tribulação, ao invés do amor de Deus estar sendo manifesto, o lado político da igreja está sendo para fora. Eu imagino Daniel na Babilônia, sendo governado por um rei ímpio. Ele foi governado por quatro reis ímpios durante a sua vida. Um moço que tinha uma capacidade intelectual, era bonito, era um cara íntegro, reto. Se você procurar em todo o livro de Daniel ou em toda a Bíblia, não tem nada que desabone o caráter de Daniel, nada, absolutamente nada. A gente vê alguns vacilos em Abraão, em Isaac, em Jacó, enfim, os heróis da fé, mas eu nunca vi nada acerca de Daniel. Ele tinha todo o direito de ir para as ruas, levantar um cartaz e dizer: abaixo Nabucodonosor, fora Dário, alguma coisa desse tipo, né, irmão? Só que Daniel entendia que aquela situação caótica de exílio, de escravidão, era uma oportunidade para mostrar o Deus a quem ele servia em toda a Babilônia. Então, ao invés de ir para a rua ou ir para a internet, ele dobra os seus joelhos 3 vezes por dia. Esse homem é pegado, jogado na cova dos leões, é ameaçado de tudo quanto é forma, até que um dia o rei olha e diz: ó, ninguém vai adorar outro Deus senão o Deus desse cara aí. Porque esse é o cara. Então o Deus dele deve ser muito bom. Irmão, tudo que Daniel orava e pedia era que o seu povo fosse livre. Gerações passaram e o povo foi livre. Deus permitiu que o povo fosse levado à Babilônia. Deus usou a boca de profetas para falar sobre isso. Deus permitiu que fosse retardado o tempo por causa de um homem chamado Josias, sim. Mas o que tinha que ser feito foi feito. Uma geração após Josias, a casa caiu, foi todo mundo preso, levado como escravo para a Babilônia. Então não pense, não entenda que isso é um momento que o diabo está dominando nossa nação, muito pelo contrário, irmão. Deus está permitindo que tudo isso aconteça para a igreja mostrar a sua cara. Para que o Deus que há dentro de nós possa ser manifesto através de nós. Outro dia o Andy estava falando, posso falar, Andy? É maduro para isso. O Andy estava falando que estava na padaria, foi na padaria, Andy? Então chegou um travesti, começou a abrir a sua vida, pô. Do nada, né, Andy? Irmão, a criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Isso vai acontecer, irmão. E se nós não estivermos ligados, isso vai passar e a nossa geração será conhecida como uma geração de crente frouxo. Uma geração de homens e mulheres que não deram uma resposta a Deus em meio a uma crise. Tem ambiente mais propício que uma crise. Jesus falou: mas vale ir na casa de luto do que na casa de festa. Porque está todo mundo mole, é fácil. Estendemos a nossa mão, exercemos misericórdia, trazer as pessoas a Cristo. Em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele começa falando do capacete, ele vai até a sandália, depois ele fala da espada, que é a palavra. E nesses 6 equipamentos, 5 são de defesa e 1 de ataque. De ataque é apenas a palavra. Então Paulo chega num determinado momento que ele fala: estáis calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Essa preparação, a palavra original disso quer dizer a velocidade de fazer algo. O anseio ardente por fazer algo. Então por que a igreja não vai longe? Porque está descalço. Não anseia mais em fazer, em manifestar o Evangelho da Paz. Não anseia mais em ir nas ruas. Não anseia mais a manifestar aquilo que está dentro para fora. Por quê? Porque nunca nos sentimos aptos, ou nos sentimos gordos demais, ou o mundo que se dane. Não. Nós fomos levantados para manifestar a misericórdia de Deus, irmão.
Nós somos mãos. Tem uma música do Judas que fala: eu ofereço as minhas mãos a ti para tocar o perdido, para que sejam tuas mãos para tocar o perdido. Porque se fala muito de justiça, mas justiça sem misericórdia, irmão, é exibicionismo. Você quer mostrar, Jesus falou: olha, se a tua mão direita der uma esmola, a esquerda não precisa nem ficar sabendo. Por isso que a justiça sem humildade e misericórdia não é nada. Porque Deus é um Deus completo. Ou você faz por amor a Ele e por amor ao próximo, ou você está fazendo por mera política. São tempos de exercer misericórdia. São tempos de exercer misericórdia. Outro dia eu ganhei esse livro aqui, Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. É um livro do John Bunyan, que escreveu Peregrino, a maior obra da literatura cristã. É o testemunho da conversão dele. E esse cara, ele consegue transmitir o que é misericórdia de Deus e o que é exercer misericórdia com o próximo de uma forma que eu nunca vi. Abre Isaías 58. Nós não estamos brincando, irmão. Nós precisamos parar de brincar de ser igreja. Eclésia quer dizer aqueles que saem para fora. Quatro paredes nunca foi o território da igreja, irmão. Quatro paredes é uma celebração apenas ao nome do Senhor. A ação da igreja não é aqui dentro, a ação da igreja é fora. Isaías 58. Versículo 10. Aleluia. Isaías 58, 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e te chamarão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Tem algumas traduções que dizem restaurador de muros e paredes. O que nos levaria ou nos levará a ser restauradores de muros e paredes de geração viverão nesse legado? Se abrimos a nossa alma ao faminto e fartareis a alma aflita. Nós temos que parar de bater no mundo. Nós temos que parar de criticar o mundo. Nós temos que parar de chamar as pessoas para perto e tentar convencê-las do pecado. Isso é obra do Espírito do Senhor. O pastor Luciano Subirá, ele fala algo muito interessante sobre quanto a gente quer conquistar as pessoas falando o que ela está fazendo errado e não o que ela pode fazer certo. Ele diz que um cachorro, ele se der um osso para um cachorro, ele vai ficar roendo aquele osso e não vai ter mais nada para ele roer, ele vai enterrar, desenterrar, vai encher de areia, de pelo. E se você chamar e dizer: cachorro, isso é um osso velho, para com isso, você vai jogar no lixo, ele vai lá, arrebenta o lixo e pega de novo. Não adianta falar para ele que o osso é ruim, porque é o que ele tem. Agora joga um bife para ele, ver se ele não larga esse osso na hora. Nós precisamos falar das virtudes do reino, irmão. O mundo já está condenado, o mundo jaz. Ou você acha que as pessoas que estão em pecado não têm condição, não têm consciência de sua situação? Chegou a vez de nós exercermos misericórdia, estendemos a nossa mão, mostrar: olha, vem cá. Nossa cidade tem muito imigrante, principalmente vindo do Haiti. Esses caras cresceram
se tornaram homens, acreditando que a única coisa que existe é o voodoo. 90% do Haiti é praticante do voodoo. E já que a igreja não foi lá, Deus está dando uma oportunidade, eles estão vindo aqui, na nossa cidade. Nós vamos deixar esses caras morrer crente de que o satanismo é a sua vida? Graças a Deus que o Rafa já sabe falar um pouco do crioulo, né? Tem uma casa com um monte de haitiano na frente da casa do mano, irmão. Aquilo ali é uma afronta, né? Deus está mandando nós para lá. E o Rafa e o Jonathan estão pegando as mães aí do crioulo e do francês. É verdade, irmão, não é, Rafa? É verdade. Rafa, de vez em quando, chega com umas palavras novas lá para nós. E nós vamos ganhar aqueles caras. Amém? Nós vamos exercer misericórdia, porque aqueles caras estão todo dia lá, olhando para nós, adorando ao Senhor, olhando para nós, engordar, fisicamente também, né? Porque se come um negócio bom lá. Mas nada do que temos experimentado naquele lugar, temos atravessado a rua para manifestar. Nunca me esqueço uma ministração que eu estava vendo o pastor Gregório McNutt na Lagoinha. E a 100 metros da Lagoinha tem a Cracolândia, de Belo Horizonte. Segunda maior do Brasil, só perde para São Paulo, maior que a do Rio. Quando ele começou a ministrar, ele falou: cadê a igreja do avivamento? E todo mundo, ei, tá aqui. Então ele falou: o avivamento de vocês não vai a 100 metros para acabar com a Cracolândia? Assim como esse silêncio que pairou agora, parou uns 5 segundos, 5 minutos, só ficou o teclado e o Gregório ficou rindo. É verdade, irmão, que avivamento mais falso que não atravessa a rua. Que avivamento é esse que sente o amor de Deus, mas não consegue manifestar na mesma proporção que recebe? Chegou o tempo de Deus para nós, irmão. Não existe tempo mais propício do que essa crise. Não existe tempo mais propício que o gigante do consumismo está sendo derrubado dessa nação. Não existe tempo mais propício em que as pessoas vão vir comer do que nós temos. Não existe tempo mais profético do que esse. Eu tenho falado, e Deus tem falado ao coração de muitos homens de Deus. Esse é o tempo de João Batista. Esse é o tempo de que se eu tenho 2 camisas, eu vou precisar dar uma para alguém. Se eu tenho 2 sapatos, eu vou precisar dar um para alguém. Não tem propósito no dinheiro que o Senhor tem colocado no teu bolso, senão abençoar as pessoas. Porque Deus sempre foi um Deus de cobrir necessidades, nunca vaidades. E se Ele tem dado a mais, entenda, você vai abençoar pessoas. Você fará o que o profeta Isaías está falando: abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Se queremos ser restauradores de brecha, se queremos edificar os altares quebrados da igreja, se queremos edificar os muros destruídos da nossa Jerusalém, se quisermos reedificarmos as nossas portas, nós vamos precisar exercer misericórdia no mundo. Não é aqui dentro, não. É muito bom abençoar o irmão que você sabe que é reto, íntegro, verdadeiro. O que Jesus falou para aqueles fariseus? Disseram: o mestre está comendo com os publicanos e pecadores. Será que ele não sabe quem são esses caras? Ele falou: eu vim para os doentes, cara, não vim para os sãos. Jesus estava falando que aqueles caras eram sãos? Não, porque eles se achavam sãos, eles se achavam dignos de alguma coisa. Então Jesus estava falando justamente para eles: se vocês não conseguem exercer a misericórdia da qual vocês pregam no templo, quem são vocês então? Anos e anos, irmãos, experimentando algo de Deus. Anos e anos. Palavras após palavras, ministrações após ministrações, congressos atrás de congressos, seminários através de seminários. Meu Deus.
O odre ficou velho. O vinho está fermentando e vai estourar o odre. Ou a gente acorda de uma vez e estende as nossas mãos. Ou a gente acorda de uma vez e trata com justiça o oprimido. Ou a gente acorda de uma vez e acaba com a soberba do nosso coração e dá lugar à humildade. O Senhor vai ter que levantar outra geração, porque assim Ele fez durante todas as gerações. Nós aprendemos muito sobre louvor, adoração, mas de adoração prática manifestamos muito pouco. Estamos inchados e gordos de tanta palavra bonita, bem ministrada, de tanta música bem cantada. Mas o propósito de Deus derramar essas coisas na nossa vida é para exercer misericórdia. Aí nós vamos e ajoelhamos: Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou doente, estou ganhando mal, sei lá, estou desempregado. O Senhor vai dizer: isso é recíproco. Exercer-se misericórdia? Ah, não, Senhor. Então vai. Faz primeiro, depois vem diante de mim. Depois entra em juízo comigo. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre a crise de 29, né? Quebra da Bolsa de Valor de Nova York, a Grande Depressão, a maior que os Estados Unidos já passou até hoje, o mundo todo bebeu dessa fonte. E existiu um prefeito, não lembro do nome dele, é um nome italiano. Ele era um cara muito do povo, e não era desse cara do povo aí que se diz do povo, não. Ele era aquele cara que estava em caminhão de bombeiro apagando fogo, era aquele cara que quando tinha a lei seca ele invadia os bares junto com a polícia e tirava a bebida de lá. Ele estava no meio do hospital, ele visitava orfanatos, levava as crianças para jogo de beisebol, enfim. Era um cara do povo. Esse cara foi prefeito de Nova York durante toda a Depressão e durante toda a Segunda Guerra Mundial. E naquele tempo a justiça em Nova York funcionava em bairros, por bairros. Existia um juiz de causa lá, todo mundo se reunia lá no ginásio lá e ali, aquele roubou, aquele furtou, aquele adulterou, como é que nós vamos fazer? Certa vez ele foi no Bronx, um dos bairros mais pobres de Nova York, e naquele dia ele dispensou o juiz, o prefeito dispensou o juiz e falou: não, senta lá, meritíssimo, que eu vou julgar a causa do povo hoje. A primeira pessoa que trouxeram foi uma senhora toda esfarrapada e o dono de uma padaria. Então o dono da padaria falou: prefeito, essa mulher aí roubou 2 pães na minha padaria. Por maldade não, porque era tempo de crise, irmão. Então 2 pães fazia diferença para o padeiro também. Então ele falou: o que você tem a declarar? Ela falou: meu genro foi embora, minha filha está doente e meus 2 netos estavam passando fome. Eu roubei 1 pão para cada neto. Eu pedi o pão, ele não me deu, então roubei 1 pão para cada neto. Então o prefeito fala: você sabe que você errou e você será condenada. Ele fala assim: então você escolhe 10 dias de prisão ou $10. $10 era muito dinheiro em meio à crise. Ela falou: eu não tenho nenhum e nem a condição de outro, porque eu estou cuidando dos meus netos. Ele falou: não, o que você escolhe? Ela falou: se eu fosse escolher era $10 para não ficar longe dos meus netos. Então esse juiz tira os $10 e bota na mão, o prefeito tira os $10, bota na mão da mulher e fala: sua dívida está perdoada. Todo mundo ficou pasmo. Então ele falou: e para todos do bairro que estão nesse tribunal, eu dou uma multa de $10 para cada um, porque tinha uma senhora passando fome dentro do bairro de vocês e vocês não sabiam. Não é uma história gospel, mas é um exemplo de misericórdia da qual eu nunca tinha visto. Na nossa cidade morre gente de fome. Na nossa cidade morre gente de frio. Na nossa cidade morre gente doente, sem remédio. Às vezes são remédios baratos. Na nossa cidade as pessoas estão indo para o inferno, sem talvez ter a oportunidade de ouvir falar do amor de Deus. Talvez alguém já falou, mas talvez nunca ninguém manifestou. Talvez nunca ninguém conseguiu amar acima do muro que separava um e outro.
do muro imaginário que a gente criou, da qual nunca teve na Igreja Livre de Jesus Cristo. O primeiro mártir da igreja foi um jovem chamado Estevão. Alguns teólogos creem que esse moço tinha 17 anos, quando começou a seguir a Cristo. Esse moço pregou de uma forma tão eloquente, verdadeira e chapado do Espírito Santo, que não teve outra coisa a fazer para esse moço senão apedrejá-lo até a morte. Quando Estevão está sendo apedrejado, talvez um pouco antes da última pedra determinar a sua morte, ele olha para cima, ele fala: Pai, não lhes impute esse pecado. O homem cheio do Espírito Santo, ele entende o que é misericórdia até no leito de morte, irmão. Ele pode dizer: Pai, condena esse cara tudo aí, porque eu preguei, eles não quiseram ouvir. O Brasil não está sendo governado pelo diabo. Porque senão nós não criamos na palavra que diz que nenhuma autoridade é constituída sem a autorização do Senhor. Ele estabelece reis e ele derruba os reis. Não pense que foi o Nordeste que elegeu a nossa presidente. Deus permitiu para que o que está dentro da igreja saísse para fora. E está saindo ativismo ao invés de misericórdia. Aleluia. Onde estão os homens e as mulheres de Deus cheios de misericórdia e compaixão, irmão? Pelo perdido, pelo oprimido. Onde estão? Não é em vão que Deus te mandou para cá, Tadema. Não foi um projeto da Jocum, não, foi um projeto dele. Nós somos conhecidos como a cidade do avivamento nessa nação. Pessoas têm vindo do mundo inteiro para saber o que está acontecendo em Itajaí. Mas o tráfico de drogas só aumenta, o assassinato só aumenta, a mortalidade infantil aumenta, a dengue está aumentando, até escorpião está matando gente em Itajaí hoje, irmão. Que avivamento é esse que não tem mudado a situação da nossa cidade? Que avivamento é esse onde dentro de 4 paredes tudo acontece, mas fora dali pouco acontece? O evangelismo feito por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, irmão, ganha uma geração. A única coisa que precisamos fazer é alinhar a nossa vida. É a única coisa que precisamos fazer é alinhar a sua vida, vá para a rua. Manifeste no teu trabalho. Coisa mais triste é um cristão trabalhar 2 anos com um cara e depois de 2 anos ele se encontra numa igreja. Tu é crente? Sou, nem sabia. Eu sou também. Paz do Senhor, irmão. Que porcaria de evangelho é esse, irmão? Onde a glória do Senhor, a luz, não dissipa as trevas. A igreja de Atos, ela só andava num ambiente de glória, porque ela amava profundamente os perdidos. Quando Pedro quis fazer uma panelinha, Paulo chegou e quebrou tudo e falou: qual é, cara? Estamos no meio dos gentios, tu quer ficar andando com os judeus? Olha quanta gente nós temos para ganhar, tu quer fazer panelinha só porque o Tiago chegou aí? Irmão, o período que a igreja mais se manteve firme na fé, santa e irrepreensível, manifestando a graça, o amor e a misericórdia de Deus, talvez você não saiba disso, não foi nem a igreja de Atos dos Apóstolos, foi a igreja do 2º século na Europa. Sabe onde eles se reuniam? As catatumbas, irmão. As catatumbas subterrâneas eram os únicos lugares que eles podiam se reunir. Tinha ossada de morto ali apodrecendo e eles estavam lá, nos esgotos. Nero botando fogo em tudo quanto é cristão, usava eles como tocha
Postes existem em Roma até hoje, onde cristãos, famílias inteiras penduradas para iluminar a noite de Roma. Aqueles homens se reuniam no esgoto, nos cemitérios subterrâneos. Muitas vezes passavam semanas simplesmente orando, dividindo pão, compartilhando água suja. Mas a glória do Senhor era tão intensa que as pessoas eram atraídas para o esgoto. Tempo de perseguição, tempo da igreja se manifestar. Tempo de crise, tempo da igreja se manifestar. Nunca foi no tempo de abundância, irmão. Quando Israel chega na terra prometida, Josué morre e todo mundo se corrompe. Quando todo mundo tinha leite e mel, todo mundo se corrompeu. Deus nos deu uma prosperidade nos últimos 20 anos, e o que fizemos com ela, irmão? Nada. As nações não foram alcançadas. Pensa todo o dinheiro que entrou na mão de cada cristão nesses últimos 15 anos. Pensa se isso fosse investido em missões. Pensa se isso fosse levantado homens e mulheres, casais, famílias que fossem as nações. O Haiti não precisava vir até nós. O Haiti já seria do Senhor. Coisa louca. Uma vez o Richard nos falou. Todo mundo lembra do Richard? Du não está aqui, o empresário, manager do Richard. Que a República Dominicana e o Haiti são o mesmo território. Como se pegar uma ilha como Florianópolis e dividir no meio. Beira-Mar Sul para lá, Beira-Mar Norte para cá, que são dois países. República Dominicana é o país do Caribe da qual mais tem, junto com a Bahamas, do qual mais tem riqueza por causa do turismo. O Haiti é uma miséria só. Os ciclones dão a volta na República Dominicana e atingem o Haiti. Aquele terremoto, 2006, não sei, 2007, sei lá, matou 100 mil pessoas no Haiti. E na cordilheira, nas montanhas que dividiam com a República Dominicana, para lá não passou nada. Ninguém sentiu o abalo sísmico na República Dominicana, só no Haiti. O país viveu 48 anos de guerra civil. Quando acaba a guerra civil, dá um terremoto, mata o resto que sobrou. Quando deu aquele terremoto, a igreja precisava ter entrado naquele país. Mas por amor e misericórdia de Deus, eles estão vindo para nós, e o que a gente tem feito? Estamos preocupados. Onde é que esses caras vão trabalhar se vir a crise? Nós vamos matar a fome deles, irmão. Nós vamos fazer com que o voodoo, da qual eles acham que é a única verdade espiritual para a sua vida. Sabe o que é voodoo? Todo mundo sabe, né? Aqueles bonequinhos lá, magia negra lá. Se você quer matar alguém, você faz um bonequinho parecido com a pessoa, entrega para o capeta e fica espetando lá até a pessoa morrer de câncer, de qualquer outro tipo de doença. Essa é a verdade espiritual para essa gente. E o que nós temos feito? Alguém tem intercedido por esses caras? Alguém tem feito com mistério, irmão? Esther usou a sua beleza, o seu poder de influência para exercer misericórdia. Ela vai diante do rei, o rei fala: rainha da minha vida, você está linda, cheirosa, maravilhosa, que vestido mais branco, o que você quer? Eu te dou até metade do reino. Ela fala: não, só quero um jantar para desmascarar a mentira, estabelecer a verdade e salvar o meu povo. Essa é a face da igreja que o Senhor espera ver. Usamos o nosso poder de influência na sociedade para libertar o oprimido, não para enriquecer. Certa vez um profeta dessa nação falou algo muito sério e muito triste. Quando a igreja estava em Jerusalém, e até no começo, quando ela foi para a Europa, ela era um corpo vivo. Corpo de Cristo vivo. Quando ela se estabelece na Europa, ela vira política. Quando ela se estabelece na Grécia, ela vira uma filosofia. Quando ela se estabeleceu na América, ela virou um comércio.
Deus nos dá riqueza, dá. Deus nos dá sabedoria, dá. Tudo isso para ser manifesto em favor de pessoas. E não estabelecer tronos de adoração a nós mesmos. Quando viemos aqui em cima fazer o que fizemos, sem propósito, é puro exibicionismo. Eu falo isso como homem do altar, tá? Se o foco não são vidas, se a gente não chora porque ninguém se converte, se a gente não clama, nós simplesmente estamos nos exibindo como um movimento gospel ou coisa assim, mas nunca como o corpo de Cristo. Esther foi diante do rei e pediu uma coisa: liberdade para o seu povo. Ela podia pedir riquezas, ela estava lá, ela era uma judia, mas enfim, ela tinha mudado a situação dela. Agora ela era rainha. De uma escrava, ela era uma rainha do reino da Pérsia. Naquele momento, era quem dominava o mundo. Era a mulher mais importante da terra. Ela podia dizer: não, Deus mudou a minha sorte, então eu era pobre, agora eu sou rica. Rei, queres me dar metade do reino? Eu quero. Pode dar, porque Deus está me dando. Ela tinha esse direito, irmão. Ela era a mulher do rei. Mas ela fala: não, eu quero a liberdade do meu povo. Eu quero que o meu povo seja livre. Eu quero que esse plano de Satanás de aniquilar o meu povo caia por terra e meu povo possa se defender. Sobrenaturalmente, com poucas armas, todo o povo judeu destruiu milhares e milhares de homens de todas as províncias que foram, por ordem do rei, matar eles. No Novo Testamento, nós vimos outra mulher diante da mesma pergunta. Herodias diante do rei Herodes: o que queres? Te dou até metade do reino. Quero a cabeça de João Batista. Quero calar a voz profética. Eu quero que o confronto do pecado não venha mais sobre a minha vida. Eu quero ter uma vida livre. Eu quero que aquele que é a voz da justiça, que falou que quem tiver duas camisas da outra, eu quero que esse cara morra. Eu quero que a justiça, eu quero que a misericórdia, a humildade caia por terra, porque eu quero viver o meu pecado. Temos sido a igreja Esther ou temos sido a igreja Herodias? Quem temos sido, irmão? Queremos os atributos do reino de Deus ou as vaidades do reino da terra? Não há mais tempo para brincar de ser igreja, cara. Por isso que às vezes as coisas não dão certo na sua vida. Deus está te chamando de volta para o propósito. Por isso que não conseguimos vencer o pecado, estamos descalços. Não temos mais anseio em pregar o Evangelho da Paz. Segundo Efésios 6, nós estamos sem sapato. Ah, mas eu tenho fé. Eu conheço a Bíblia de trás para frente, de cabeça para baixo, de todas as interpretações e linguagens. Está sem sapato. Não se importa com o perdido. Vai encher o calo de pé, daqui a pouco vai desistir da caminhada, vai botar a culpa em Deus. Fique de pé comigo nessa noite. Essa canção que o Júnior ministrou por último fala: eu me dou por inteiro para te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu nunca vi um sacrifício queimar ainda com vida, irmão. Será que essa me dou por inteiro é uma verdade ou uma mera canção?
Porque se for uma mera canção, irmão, vale a pena a gente nem cantar. E sim, falar da verdade que é no nosso coração. Eu não me dou por inteiro, eu não consigo ser completo em Ti. Um dia Jesus olha para a igreja de Éfeso e ele fala: olha, rapaz, vocês são fera, em vocês não há pecado, vocês têm lutado, trabalhado ardentemente, resistiram ao que veio, mas tenho algo contra ti, que abandonasse o primeiro amor. Irmão, o primeiro amor a gente quer falar de Deus para todo mundo. A gente vive se arrepiando, qualquer coisa que a gente lê, Jesus, a gente se arrepia, quer mostrar para todo mundo, quer enfiar Jesus goela abaixo. É nessa perspectiva que o Senhor está criticando a igreja, irmão. Vocês estão trabalhando tão, mas aí vai ao encontro daquilo que ele falou para os fariseus: olha, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Aquilo que vocês têm, vocês perderam porque vocês deixaram de manifestar. Tenho contra vós que perdestes o primeiro amor. Porém, Deus nunca deixa a gente sem o norte. Então Deus fala: olha, arrepende de onde caíste e volta. Vai lá onde tu caíste e volta para mim. O reino de Deus nunca foi um lugar para as pessoas egoístas. Jesus nunca aceitou ninguém pela metade. Ele mesmo falou: olha, eu não divido a minha glória com ninguém. Deixa eu te dizer, a glória dele é você, cara. Deus não tem glória em outras coisas, tem glória em pessoas. E se você não se dá por inteiro, jamais você vai tê-lo por completo. Isso é uma verdade do reino, irmão. Quando Davi fala essas palavras, ele podia chegar em qualquer terra e tomar, ele era o rei. Ele tinha um direito legal de chegar e tomar aquelas terras de um homem chamado Araúna. Mas o cara fala: rei, é teu, cara, tu é um rei, tu pode invadir isso tudo aqui, é teu. Ele fala: não. Eu nunca vou dar alguma coisa que não me custa, meu Deus. Porque senão eu não estou sendo um sacrifício que não me custa. 5 minutos antes de dormir, não custa. Falar de Deus aqui pro Andy que é crente não me custa nada, irmão. Onde estão as Esther dessa geração? Onde estão as Esther daqui? Onde estão aqueles e aquelas que usarão seu poder de influência em prol do reino de Deus e não do seu reino próprio? Não para conseguir coisas para si, mas para manifestar misericórdia a vidas. Jesus morreu por vidas. O Evangelho de Cristo é pautado em vidas, diante das virtudes do reino de Deus, e nunca em coisas, e nunca em métodos, em ministérios. Ministério foi uma coisa que o homem inventou. Deus criou o homem e traçou um plano de salvação. E para isso precisamos sim manifestar as virtudes do reino de Deus.